O Flamengo promete ter reformulação nas mãos de Tite, muito provavelmente, mas fato é que o mercado está de olho para avançar em alguns jogadores importantes e ídolos do rubro-negro, históricos no clube até aqui, né, nessa trajetória tão vitoriosa até aqui. Especialmente dois atletas, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Na verdade, especialmente Bruno Henrique. Bruno Henrique voltou surpreendendo a todos com uma forma física exuberante, uma capacidade de decisão já costumeira do camisa 27 do rubro-negro, e está aí gerando cobiça do mercado, especialmente aí Palmeiras, Atlético Mineiro, muita gente indo em cima do Bruno Henrique, e parece que a renovação está meio emperrada com o Flamengo. O Everton Ribeiro parece um tema mais simples, mas também parece que a vontade do Flamengo não é tão grande na renovação. Eu vou tentar provocar aqui nesse vídeo uma análise mais técnica sobre o mercado. Lembrando que, caso você queira assistir esse vídeo, eu não estou aqui fazendo militância pró e nem contra. Eu vou tentar explorar aqui tecnicamente uma análise de mercado e ao final vou dar minha opinião, tá bom? Então, deixa o teu like aí que nós vamos seguir diretão, sem vinheta, que o vídeo nem é de tática, então sem vinheta. Tentando analisar financeiramente, eu vou puxar dois times aqui como exemplo. O Flamengo, que é o time que mais fatura no futebol brasileiro, no último ano faturou 1 bilhão e 200 milhões de reais aproximadamente. E o Fluminense é o nono time que mais fatura no futebol brasileiro e agora quer contratar o Everton Ribeiro. Bom, o Fluminense é o nono time, é semifinalista da Libertadores, ou seja, Flamengo e Fluminense estão equilibrados em relação a time. E a gente vai chegar ali logo mais. O Fluminense chega a faturar cerca de 29% do que o Flamengo fatura. Então é menos do que um terço. O que isso qualifica o Flamengo? O Flamengo fatura sozinho 16% do que todo o bolo tem de tamanho. Então imagina um bolo que tem 20 clubes, os 20 clubes da Série A. Desse bolo, cada um, teoricamente, se fosse dividido irmãmente, teria 5%. Pois é, o Flamengo tem 16%. O segundo colocado em faturamento, que é o Palmeiras, fatura mais de 300 milhões de reais a menos do que o Flamengo. Isso qualifica o Flamengo numa posição que o mercado costuma chamar de price maker, formador de preço. O que quer dizer isso? Esse time, esse price maker, esse player de mercado, price maker, ele pauta o mercado. Se ele sumir com o dinheiro dele do mercado, o mercado vai ficar frio e isso vai gerar queda no preço. Se ele entra com o dinheiro dele todo no mercado de uma vez, isso gera uma superinflação. Ele pauta os preços de todo o mercado. O Fluminense, como eu falei para vocês, o nono time que mais fatura, ele fatura só 30% do que o Flamengo fatura. Então ele vira o contrário do price maker, que é o que chamam de price taker, que, ou seja, é o cara que recebe o preço do mercado. Então o price maker forma o preço, o quanto ele coloca de dinheiro determina se o preço geral do mercado vai aumentar ou vai diminuir, e o price taker é o que recebe a demanda do mercado. Ou seja, o Fluminense não chega e fala quanto ele quer pagar. O Fluminense recebe a demanda do mercado de quanto custa para ter aquilo que ele deseja. Estou usando o Fluminense aqui como exemplo, mas tem vários outros clubes que não sejam ali Palmeiras, Flamengo e Corinthians, por exemplo, que se classificam nessa posição de price taker. Pois bem, falei que um manda no mercado, o outro é mandado pelo mercado. Dito isso, o que é o objeto-chave para um price maker, para um time que é dono do mercado? É manter essa condição. Essa condição te traz favorabilidade, especialmente quando você faz ali formação do seu elenco. Você pode errar mais vezes, você pode contratar um cara de 20 milhões de euros e ele dá errado, aí você contrata outro, você pode contratar 9 técnicos, você pode ser menos eficiente, que vai ter mais chance ainda assim de ganhar título. Mas, então, essa posição de ter mais dinheiro que os outros, ela precisa ser mantida. E quando você quer manter, isso não quer dizer só com quanto você fatura. O price maker, ele não pode se preocupar só com o faturamento dele. Ele tem que se preocupar em como ele gasta. Então vamos colocar de uma maneira utópica, o Fluminense é o nono time em faturamento e o Flamengo é o primeiro. Então na tabela de classificação, o Flamengo devia ser o campeão e o Fluminense ficar em nono. Claro que futebol não é assim, não é uma ciência exata, mas a distância entre os elencos tem que ser tão proporcional quanto isso. Para e pensa, reflete aí, faz um cara a cara entre jogadores de Flamengo e Fluminense. Você acha que a diferença é mesmo essa? Não parece ser. Seguindo esse raciocínio para a formação de elenco, se eu sou o price taker e os recursos do mercado são limitados, ou seja,
Se eu estou falando de seres humanos, e seres humanos não podem ser clonados, né? O Dr. Albieri ficou lá no clone, né? Que não está aí na vida real. O jogador não pode ser clonado, o treinador não pode ser clonado, os diretores de futebol, o analista de desempenho não pode ser clonado. Então, partindo desse princípio que a matéria é limitada, então você precisa encarecer esse mercado para proteger essa matéria-prima limitada dos seus concorrentes, colocando ela num patamar que o mercado price taker não consiga chegar. Assim, você se protege na sua condição de price maker, de formador do preço do mercado. Você forma o preço e usa o teu direito de formar o preço para o time que não tem o mesmo dinheiro que você usufruir e não conseguir usufruir desse preço. E isso vai aumentar a disparidade entre vocês. Então, eu vou formar um melhor staff. Se eu tenho o melhor preparador físico do futebol brasileiro, eu tenho que. E o Palmeiras paga 20 mil reais para os preparadores físicos da sua comissão, eu tenho que pagar 50 mil aqui para o meu preparador. Porque eu estou formando o preço do mercado e eu não quero que nenhum time abaixo do meu passe a ter o preparador físico melhor do que o meu. Eu preciso pautar e o meu tem que ser mais caro. Eu não posso perder staff para essa galera. O meu diretor de futebol tem que ser o melhor do mercado, o mais caro do mercado. O meu fisioterapeuta tem que ser o melhor do mercado, porque os meus jogadores são mais caros, eles têm que voltar a jogar e a agregar valor para o meu produto, que é o futebol, o mais rápido possível. Meu psicólogo tem que ser o melhor do Brasil, o mais caro. Então eu vou dar aumento para essa galera para que o price taker não possa nem cogitar cobrir uma proposta e ter um staff melhor do que o meu. Não é isso que a gente vê na prática, mas isso também tem que olhar para o teu staff. Depois que você proteger o seu staff, você vai para o elenco. Você forma ali proteção em contrato naqueles caras que te fazem a diferença. Então você não quer que um price taker possa eventualmente roubar o teu melhor jogador, partindo do princípio que teu time é o melhor, porque tu és quem tem mais dinheiro. Tu não pode correr o risco que um time que fatura 30% do que você fatura, que um time desse leve o teu melhor jogador. Então você protege ele com um contrato, com uma multa impagável pelo price taker, e o salário dele também tem que ser impagável para os olhos do price taker, especialmente se for uma matéria-prima que é um ativo valoroso para você e para todo o mercado, objeto de desejo do mercado. E aí, você tem que se preocupar prioritariamente numa coisa. Quem são os destaques? Quem está se destacando aqui nesse mercado e não está comigo? Quem eu estou olhando aqui nos price takers aqui e estão se destacando? Será que a prioridade do Flamengo tem que ser manter o Everton Ribeiro ou tirar o John Arias do Fluminense? Sim, o John Arias tem idade para jogar por muito tempo, para ser um ativo de muito tempo, porque ele tem 27 anos, e ele faz a diferença aonde atua. Hoje ele faz mais a diferença do que o Everton Ribeiro, por exemplo. Então, a preocupação do Flamengo número 1 não tem que ser em manter um jogador que eventualmente está no banco, dando o exemplo do Everton, mas sim em contratar o melhor jogador do teu rival, que é um price taker que não tem dinheiro para pagar o quanto você paga. Então você avança sobre ele e paga para ele o preço que o price taker ali, que o time não pode pagar. Então, nesse momento, eu tenho que estar o tempo inteiro, se eu sou o formador de preço do mercado, eu preciso estar onde? Eu preciso estar no mercado o tempo inteiro, encarecendo os salários de quem for bom, porque ao encarecer os salários de quem for bom, eu não estou encarecendo para perder dinheiro, ao contrário, eu estou protegendo os melhores caras dos piores times, para que o meu time não fique muito parecido com o time do nono colocado. Eu já protegi o meu staff, já contratei os melhores, o melhor staff do Brasil, já contratei ali o Arias do Fluminense, já estou com os melhores jogadores do mercado no meu time, e agora eu vou olhar para dentro. Porque os ativos mais caros de cada clube, eles são os jogadores. E os jogadores são perecíveis por conta da idade e da carreira curta no futebol, que pode envolver lesões, fases ruins, etc. E aí você olha a projeção de cada jogador e avalia se a multa, se o tempo de contrato, se tudo isso é pagável por um price taker. Se não for, você tem que proteger. Você tem que pagar mais que ele.
Porque você precisa, além de ter ele para você, você precisa que o outro não possa ter o teu jogador. Se eu tenho um cara, independente da idade, que é o melhor do país na posição, esse cara tem que ser meu. E aí, se tem o price taker querendo pagar muito, infelizmente, nesse caso, eu perdi e eu vou ter que pagar mais, ou eu vou ter que manter, dando meu jeito, utilizando a idolatria, ou utilizando o que for, tenho que dar meu jeito para renovar. Mas, se eu tenho outros caras, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, que já não são mais objeto de cobiça desse mercado, porque o seu desempenho e a sua projeção de futuro não geram mais esse interesse tão grande, eles não contribuem mais, eles não entram tanto em campo, então eles não agregam valor para o meu produto e não contribuem mais para o resultado final do meu projeto, aqui não tem um impacto direto, eu preciso ter muito cuidado. Porque se eu fico renovando com essa galera, sabe o que vai acontecer? Eu estou protegendo dos price taker caras que eu não precisava proteger. Então esses salários, eles não estão só acima do quanto o mercado pode pagar, mas eles estão acima de uma realidade do quanto aquilo vale de verdade. E aí, se eu estou pagando para um jogador, digamos, classificação C ou B, um salário de A, o price taker pode ter um C ou B também. E aí, o que pode acontecer? O meu time pode acabar ficando muito próximo do time que não tem tanto dinheiro quanto o meu. Eu falei que o Fluminense tem 29% do dinheiro do Flamengo. Então imagina que o Flamengo tem 100 milhões para contratar 11 titulares e o Fluminense tem 29 milhões para contratar 11 titulares. Quando a gente vai montar por titular, a gente entende que o Flamengo pode gastar 9 milhões por atleta, enquanto o Fluminense pode gastar 2,5. Ah, mas o Fluminense quer os meus veteranos e eu não posso deixar. Bom, se o Fluminense quiser levar um veterano teu, ele está disposto a pagar quanto ele acha que vale, ele vai levar um jogador de 9 milhões. E ele vai equivaler a 3 jogadores e meio dele. Ou seja, a médio prazo, isso não vai ser sustentável para aquele time que contrata. E aí pode doer. Esse cara pode ir para lá e pode fazer gol em você. Ele pode fazer gol do título em você. Mas a médio prazo, isso não se sustenta. Por quê? Porque você vai continuar guardando teu dinheiro para gastar nos ativos A, naqueles caras que fazem a diferença, em Bruno Henrique, e protegendo ele do resto do mercado. Se eu me esforçar para manter aqueles 3, eu vou acabar gastando 27 milhões naqueles 3, é o orçamento inteiro do Fluminense, praticamente. E aí, ao gastar tudo naqueles 3, o meu time começa a ficar muito parelho com o time que é 9 posições abaixo de mim, ou 8 posições abaixo de mim, na tabela de classificação do dinheiro. Aonde que a gente vai ver esse resultado? A gente vai ver na tabela de classificação do campeonato. Times campeões, eles não são formados de veteranos. Eles são formados por uma mescla, onde geralmente a maioria são caras jovens e de objeto de muita cobiça do mercado. Em 2019, quem é que podia dar 63 quilos de alcatra limpinha para levar o Arrascaeta do Cruzeiro? Ninguém. E é por isso que só um clube conseguiu contratar. Quem o tinha não conseguia proteger, porque era um price taker. Quebrou tentando proteger. Quebrou aumentando salários, aumentando bonificação, fazendo o que não podia para proteger, não entendendo sua posição no mercado. Não entender a posição no mercado, além de outras coisas, fez o Cruzeiro quebrar. E o Flamengo não entender a própria posição no mercado não vai fazer o time quebrar, mas pode fazer ele se tornar, pouco a pouco, um price taker. Porque 2, 3 temporadas ruins, você reduz muito o seu faturamento. Você tem um elenco caro. O seu elenco caro, no primeiro ano, tinha 3 jogadores, 4 jogadores igual ao time 9 vezes ali, 8 posições abaixo. Ele vai passar a ter mais, o teu ativo vai envelhecendo. E aí, você perdeu a sua condição porque você não soube gerir a condição que possuía. Então, renovar contrato de jogador a partir de determinada idade é muito perigoso. Isso precisa ser um movimento muito bem analisado. Na Europa, os clubes de ponta costumam renovar por 1 ano e, eventualmente, não renovar. Quer exemplo de clubes price maker vencedores? Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City. O Real Madrid deixou sair o Cristiano Ronaldo, deixou sair agora o Benzema, já deixou sair o Casemiro e não parece se importar tanto com isso.
Isso possibilitou que eles pudessem contratar o Jude Bellingham, que pudessem contratar o Rodrigo, o Vinícius Júnior, que possam, assim, manter o seu protagonismo. O Manchester City não se apega a veterano nenhum, inclusive caras históricos, o maior ídolo da história, o Agüero. Ele saiu do clube na hora certa, até depois aconteceu a fatalidade de descobrir uma doença cardíaca. O Bayern de Munique perde o Lewandowski, já veterano, para o Barcelona. E tudo bem. Depois contratou o Harry Kane, por valores até parecidos. Esse é um comportamento de um price taker campeão. Que é o comportamento de um price taker que quebra ou que perde. Barcelona, até um dia desse, precisou perder o Messi porque pagava absurdos pro goleiro Neto, segundo goleiro do time, pro Sérgio Roberto, pro Busquets, muito veterano, pro Piquet, muito veterano, pro Griezmann, já numa outra fase de carreira. E aí, depois que quebra, precisou se livrar de todo mundo e contou com um ótimo backup de La Masia, e agora o Barcelona se recupera. Um exemplo nacional disso aí? Corinthians. Corinthians campeão mundial. Precisou até demitir o Tite para fazer a reformulação ali, porque ficou com um elenco extremamente velho. E eles parecem não aprender, eles continuam até hoje assim. Tanto que estão lá Renato Augusto, estão lá Paulinho, Gil, Fagner. Quantos desses caras são titulares? O Corinthians tem uma das maiores folhas do Brasil, mas está afundado na tabela de classificação, brigando contra o rebaixamento. O Corinthians é um exemplo bem fiel no aspecto de gestão desse elenco que o Flamengo precisa olhar para não repetir. É claro que não é só isso que faz um time com tanto recurso quebrar, mas ele pode fazer essa condição de vantagem se deteriorar. Eu, Vitor, renovaria o Bruno Henrique a qualquer preço. E eu te expliquei aqui o fundamento disso. Com relação ao Everton Ribeiro, pela idolatria, ofereceria uma renovação, mas uma renovação dentro do patamar da participação dele no time. Renová-lo pelo valor que recebe, ou até com reajuste, é uma loucura. E se o Fluminense quiser fazer isso, tudo bem, leva. Vai doer. O jogador também vai. Afinal de contas, perder uma idolatria não deve ser fácil. Imagina o que o Tita sente, ou o que o Bebeto sente. Será que o Everton quer isso para ele? Não sei. Fato aqui, o Flamengo precisa ser racional. E a torcida que cobra profissionalismo, nessas horas não pode pedir decisões tão amadoras na acepção da palavra. O que você acha de tudo isso? Comenta aí, deixa teu like, se inscreve no canal, que eu fui.